Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Evangelho de Lucas 18, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Pai. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, Jesus Cristo conta esta parábola. Né, irmãos? E parábola é uma ilustração de uma história que Jesus Cristo está inventando. Né, irmãos? Não é uma história de ficção científica, né? Não é uma história de alguma coisa que não existe. É uma história baseada na realidade daquelas pessoas. Né, irmãos? O semeador saiu a semear, né? É a realidade deles, né? Essa é a parábola. Jesus está usando uma ilustração que eles conheciam para trazer um determinado ensinamento. Né? E quando nós lemos essa história que Jesus Cristo contou sobre 2 homens que subiram no templo para orar, a primeira coisa que a gente tem que perguntar quando a gente lê uma passagem dessa é: por que Jesus Cristo contou esta história? Por que ele contou esta história? Né, irmãos? Que tipo de ensinamento ele está querendo trazer contando essa história? Qual motivo ele conta a história? Sabe? E o motivo a gente vê logo no primeiro versículo, no versículo 9. Disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Né? Então, Jesus Cristo conta esta parábola, conta esta história, porque ele está querendo atingir algumas pessoas que confiavam em si mesmos. Né, irmãos? Ele está querendo atingir algumas pessoas que achavam que estavam num nível espiritual mais elevado que as outras pessoas. Jesus está querendo atingir algumas pessoas que achavam que estavam numa condição melhor que as outras pessoas. Estava querendo atingir pessoas que se achavam boas, se achavam justas, se achavam merecedores, se achavam espirituais. Né, irmãos? Quantos Jesus Cristo atingiria hoje? Né? Hoje em dia, você pega aí os líderes das igrejas aí, eles praticamente são idolatrados. Né, irmãos? Todo mundo acha, né? É um servo de Deus, é um ungido de Deus, é muito espiritual aquele irmão, sabe? Não tem ninguém muito espiritual, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? É que só tem pecador e um grande Deus que salvou quem ele quis salvar e pronto, e acabou. É isso que a Bíblia nos diz. Né, irmão? Jesus Cristo estava querendo atingir alguns que se achavam bons, que se achavam merecedores, que se achavam mais capazes que os outros. Você vê o problema
de nós chamarmos um irmão de muito espiritual, o problema de nós chamarmos um irmão de muito usado por Deus, né, irmãos? De nós colocarmos ele, nossa, eu queria ter aquele dom daquele irmão, sabe? Como se ele fosse melhor que os outros irmãos. Sabe, irmão, você vê o problema que nós temos, sabe? Essa é a realidade da igreja. Né, irmãos? Pessoas que acham que estão num nível espiritual, que estão numa condição melhor que as outras pessoas. Sabe, Jesus aqui está contando a realidade da maioria das pessoas dentro da igreja. E o que Jesus está dizendo nessa passagem aqui, sabe, é algo que os fariseus daquela época até então desconheciam. E ele está ensinando algo que a maioria dos crentes hoje dentro da igreja desconhecem. O que desconhece? Sabe que existe uma condição nas pessoas que faz com que elas se sintam salvas. Existe uma condição nas pessoas que faz com que elas tenham certeza da salvação, quando na verdade elas estão caminhando para o inferno. E vão para o inferno com certeza. Existe essa condição em algumas pessoas de acharem que estão numa condição melhor, quando na verdade não estão. Sabe, e que condição é essa? Olhar para si mesmo. Né, irmãos? Quando nós olhamos para nós mesmos, sabe, o quanto nós nos esforçamos, o quanto nós somos bons, o quanto nós fazemos o bem, né, irmãos? O quanto nós ajudamos o nosso próximo, o quanto nós nos dedicamos, sabe? Quando você olha para si mesmo, sabe, você está perdido. Sabe, irmão, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Você não entendeu nada do que é caminhar com Deus. Sabe, e esse é o vocabulário da maioria dos crentes hoje em dia. O vocabulário da maioria dos crentes hoje em dia, não, agora eu estou caminhando, agora eu estou buscando, agora eu entendi, agora eu isso, agora eu aquilo, mas isso não é o Evangelho. Sabe, irmãos, o Evangelho não é sobre o que a gente faz e o que a gente entendeu. Sabe, o Evangelho é sobre o que Jesus fez. Sabe, irmãos, não olhamos para nós e não reconhecemos o que nós fazemos. Nós olhamos para Jesus e reconhecemos o que Ele fez. Irmãos, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Ele perdoou os nossos pecados naquela cruz, né, irmãos? Ele nos dá força, Ele nos mantém de pé, Ele comprou para nós toda sorte de bênçãos espirituais. Por causa dEle, nós nos dedicamos agora às coisas de Deus, porque Ele fez isso por nós, né, irmãos? Então é Ele. Então existe uma condição no homem que faz com que ele se sinta salvo quando ele está perdido, que é olhar para si mesmo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, quando nós dizemos não, porque antes eu era tão ruim e agora eu mudei tanto, sabe, mudou tanto nada. Antes você era um perdido mundano, agora você é um perdido religioso. Grande coisa. Sabe, antes eu não congregava, agora eu congrego. Grande coisa. Era um perdido que não congregava, agora é um perdido que congrega. Né, irmãos? O cristão, ele não fala sobre o que ele faz, sobre a sua, ele não olha para si mesmo. Né, irmãos? O cristão, ele olha para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Jesus faz. Né, irmãos? É por isso que a mensagem do Evangelho é sobre Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho significa boas novas. E quais que são as boas novas? Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Sabe, o Evangelho é uma notícia. Sabe, irmãos, a notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Sabe, o Evangelho não é sobre nós, sobre o que nós temos que fazer. Não, o Evangelho é sobre Jesus. Irmãos, é sobre Ele, sobre aquilo que Ele fez. E Jesus está dizendo, Jesus está mostrando para os fariseus algo que eles desconheciam. Vocês não sabem que estão nessa condição. Sabe, como que você vai dizer para alguém que esse alguém é um perdido quando ele acha que é salvo? Sabe, irmãos, como dizer? Imagina você dizendo para alguém, como que você diria para alguém que tem certeza que está indo para o céu, que tem certeza que é salvo, quando ele está indo para o inferno, quando ele é um perdido? Como que você diz isso? Sabe, Jesus está fazendo isso, trazendo a ilustração de uma história.
E através dessa história, Jesus está dizendo, vocês não conseguem enxergar a condição perdida que vocês estão, mas eu vou contar uma história para vocês, e eu vou mostrar para vocês como que é as atitudes de alguém que se acha salvo, mas na verdade é um perdido. Sabe, e a primeira atitude o que ele faz é olhar para si mesmo. Sabe, ele olha no que ele faz, na capacidade dele. Né, irmãos? Então Jesus conta a história. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Né? Os 2 subiram para orar. O fariseu era alguém religioso, era alguém que orava, era alguém que dava o dízimo, era a maioria dos crentes hoje em dia, sabe, irmãos, alguém bem dedicado às coisas de Deus, que tinha a revelação da lei de Deus, né? Tinha lá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o publicano era um cobrador de imposto, né? O publicano era um pecador mesmo, né? Então Jesus está contando a história aqui de 2 perdidos, quando a turma olhava para o publicano, todo mundo sabia que o publicano era um perdido mesmo. O publicano é um perdido? O publicano é um perdido, com certeza. Sabe, porque o publicano, ele faz um trabalho sujo de cobrar impostos lá para os romanos. Sabe, a gente é extorquido pelo Império Romano com esses impostos, e esses publicanos aí, eles são usados para isso, para cobrar nossos impostos. E eles não apenas cobram os impostos que devem, mas eles cobram mais ainda para pegar o dinheiro para eles. Então, se tem alguém que vai para o inferno, se tem alguém que é perdido mesmo, é o publicano. O publicano é o perdido. O publicano, sem dúvida nenhuma, é um miserável. Né, irmãos? Mas e o fariseu? Né, o fariseu é alguém, né, o fariseu estando em pé orava, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Sabe, o fariseu ele não era roubador, o fariseu ele não roubava as pessoas. Sabe, o fariseu ele não era injusto, né, o fariseu ele não era adúltero. Então a grande questão é como é que alguém que não era roubador, que não era injusto, que não era adúltero, como é que uma pessoa dessa hoje é? Como é que nós vamos chamar essa pessoa de perdido? Glória a Deus. Né, irmãos? Porque quando você fala para as pessoas, você é uma pessoa boa, você acha que você vai para o céu? Eu sou uma pessoa que faço bem, sabe? Eu sou justo, eu ajudo o próximo, sabe? Como é que nós vamos chamar uma pessoa que não rouba, que não é injusto, que não é adúltero de perdido? Sabe, isso não fazia sentido na vida do judeu. Isso não fazia sentido quando os judeus ouviam de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e isso não faz sentido para a maioria dos crentes hoje em dia. Poxa, mas eu sou alguém que estou congregando, eu sou alguém que estou buscando, sabe, mas eu sou alguém que se esforça, sabe, eu sou alguém que faz o bem, sabe, eu venho para a igreja debaixo de chuva, sabe, eu sou alguém, sabe, irmãos, e essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O problema é você olhando para si mesmo, quando você deveria estar olhando para Jesus Cristo. Né, irmãos? O fariseu deveria estar olhando para Deus, mas ele olhava para si mesmo. Sabe, irmãos? Então nós temos a característica aqui dos 2 perdidos. Os 2 perdidos, então, mesmo o fariseu não roubando, não sendo injusto, não sendo adúltero, toda a bondade que ele fazia não passava de uma bondade pecaminosa. Santo Senhor. Né, irmãos? Você já pensou alguém fazer a coisa certa e pecar? Sabe, irmãos, esses são os religiosos. Muitas vezes eles estão fazendo a coisa certa, mas estão pecando. Né, irmãos? Eles estão congregando. É bom congregar? É bom, tem que congregar mesmo, mas eles conseguem pecar congregando. Sabe, irmãos, porque o propósito não é glorificar a Deus. Né, irmãos? O propósito não, eu vou congregar porque eu tenho que cultuar a Deus.
Sabe, Deus precisa ser louvado, então eu vou congregar, sabe, eu preciso louvar a Deus, eu preciso conhecê-lo através de sua palavra, eu preciso honrá-lo, então eu vou congregar para Deus. Não, os fariseus, os religiosos, eles pecam congregando, porque o propósito não é cultuar a Deus, o propósito é ele se salvar congregando. Eu não queria congregar, eu não queria, mas tem que ir, né? Tem que ir, então eu vou, tem que ir, porque senão não vai para o céu, né? Então eu vou congregar, sabe? Eu não tenho alegria para vir na igreja, não tenho alegria para nada, mas tem que vir, né? Fazer o quê? Né? Tem que cuidar da alma também, né? Glória a Deus. Né, irmãos? Não é uma obediência pecaminosa, é uma obediência que não tem o propósito correto. Glória a Deus. Você faz a coisa certa e peca fazendo a coisa certa. Né, irmãos? Enquanto o publicano peca desobedecendo, né, peca seguindo suas vontades, seguindo seus desejos, né, roubando, adulterando, enquanto um peca desobedecendo, o outro peca obedecendo. Né, irmãos? Por isso que Jesus Cristo está demonstrando essa triste realidade. Jesus está demonstrando essa triste realidade. O que você fizer para Deus, faça da maneira correta. Glória a Deus. Porque se você não fizer da maneira correta, sabe, você caminha para o inferno do mesmo jeito que o pecador perdido lá no mundo caminha para o inferno. Glória a Deus. Sabe, se você não fizer para Deus as coisas da maneira correta, você está na mesma condição dos perdidos lá no mundo. Então caminhe com Deus da maneira correta. Faça as coisas com o propósito correto. Senão, não passa de uma obediência pecaminosa. Glória a Deus. Né? E quando a gente vê aqui, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Sabe, será mesmo que ele não era roubador, nem injusto e nem adúltero? Santo Senhor. Será mesmo que ele não era nada disso? Será mesmo que ele era alguém que poderia dizer que seguia a lei? Será mesmo? Sabe, irmãos, e a resposta está aqui no fim do versículo 11. A resposta é: nem ainda como este publicano. Sabe, quando ele diz nem ainda como este publicano, ele está querendo dizer da onde vem o padrão dele, do porquê que ele acha que é bom. Santo Senhor, sabe, irmãos, ele havia rebaixado a santidade de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ser bom, ser justo, ser perfeito não era mais, sabe, aquilo que Deus havia sido revelado. Ser bom, ser justo, ser perfeito era aquilo que ele achava que era, se comparando com o seu próximo. Né, irmãos? Então, quando ele diz nem ainda como este publicano, sabe, irmãos, esse era o padrão de santidade dele. Não, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou justo, eu sei que eu sou capaz, porque quando eu me olho para aquele lá que é pior que eu, aí eu vejo quanto eu sou bom. Aí eu vejo quanto eu caminho com Deus. Aí eu sei que eu sou espiritual, porque quando eu olho para o lado, tem um monte de gente pior que eu. Sabe, irmãos, o religioso perdido, esse é o padrão de santidade do religioso perdido. Porque quando ele se olha no padrão perfeito de Deus na Bíblia, a única coisa que ele se enxerga é perdido. Então o único jeito dele se sentir bem, dele se sentir salvo, o único jeito dele se sentir confortável em si mesmo e dizer que ele é bom, é ele se comparar com alguém que é pior que ele. Né, irmãos? Então, quando você vai falar, isso acontece muito quando você vai falar de Deus para alguém. Você vai falar para a pessoa que a pessoa precisa congregar, que a pessoa precisa buscar Deus, ela vai dizer: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz o bem, e eu tenho certeza que eu vou pro céu, porque quando eu olho para as outras pessoas, eu vejo um monte de gente pior que eu. Esse é o problema. Muitos ímpios estão fazendo isso no mundo e os religiosos adoram fazer isso. Né, irmãos? Ele olha para alguém que é pior, mas quando você se olha no padrão perfeito de Deus, você se enxerga: o padrão perfeito é problema. Então, é o padrão perfeito de Deus que conta.
É o padrão perfeito de Deus que vai dizer que se você vai se salvar através das suas obras ou não. Então pelo padrão perfeito de Deus, então você está perdido, então você precisa congregar, então, né? Então precisa se arrepender, então, né? Olhando por essa perspectiva, então, essa é a única perspectiva. Glória a Deus. Não tem outra perspectiva. Sabe, o ser humano, ele se sente bem olhando para o seu próximo, que é pior que ele, sabe? Porque isso foi um efeito do pecado. A primeira vez que isso aconteceu foi quando Adão e Eva comeu lá do fruto que não deveria comer, e Deus falou para Adão: Adão, você comeu o fruto que não devia comer, e ele falou, né, é culpa dessa mulher aqui, é culpa dessa mulher aqui. Santo Senhor. Se você não tivesse me dado essa mulher aqui, não tinha acontecido nada disso, é culpa dela. Santo Não é que eu não presto, não é que eu fiz o que não devia fazer, é culpa dela aqui, ó, culpa dela. Santo Senhor. E ela fez a mesma coisa, né? É culpa dessa serpente aqui, ó. A serpente que deu, não é? Sabe, irmãos, o pecado fez isso com o ser humano. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e facilmente as pessoas deixam de ser um perdido ímpio do mundo para se tornar um perdido religioso dentro da igreja. Santo Senhor. Sabe, irmãos, elas começam a olhar para si mesmas e elas começam a enxergar o quanto elas melhoraram. Não, eu melhorei bastante, irmão. Você tinha que ver como é que eu era. Eu melhorei bastante. Sabe, irmãos, não para de olhar para si mesmo e olha para Jesus. E continue se arrependendo. Sabe, e continue caminhando com Deus. Continue vivendo uma vida que glorifique. Continue enxergando a sua miserabilidade. Porque quando você para de enxergar que você é miserável e começa a se enxergar que você já não é tão ruim assim, é que você se tornou um religioso perdido. Sabe, irmãos, e é isso que Jesus Cristo está demonstrando aqui. Jesus está demonstrando para os fariseus: fariseus, vocês estão em uma condição que vocês não estão conseguindo enxergar a condição que vocês estão. Sabe, vocês se acham zelosos, vocês se acham justos, vocês se acham bons, sabe, mas vocês não passam de alguém caminhando rumo ao inferno. Santo Senhor. Sabe, vocês não passam. Você já pensou, irmãos? Hoje em dia, você falar para alguém que congrega 3 vezes na semana, você falar para alguém, sabe, que tem todo cuidado, não, você é um perdido. Santo Senhor. Se você perguntar para essa pessoa por que ela é salva, a maioria delas vão dizer: não, porque eu desde pequeno nasci dentro da igreja, cresci na graça, a graça agora virou a parede. A graça agora virou a placa da igreja. Sabe, irmãos, a graça agora passou a ser congregada 3 vezes na semana. Sabe, a graça não é mais o favor imerecido de Deus quando nós merecíamos a condenação. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por isso que é preciso que nós venhamos a nos atentar, sabe? E essa passagem nos mostra que as aparências enganam. Sabe, irmãos, porque os fariseus, sabe, eles pareciam crentes. Eles pareciam que caminhavam com Deus, e muitas vezes as pessoas estão deixando se enganar pelas aparências. Não, mas vai dizer que todo mundo lá que está buscando carro, a casa, você vai me dizer que naquela igreja lá, onde o centro da pregação é a gente buscando a nossa enfermidade, a resposta, você vai me dizer que todo mundo lá vai para o inferno? Você vai dizer? Sabe, irmãos, o padrão é a Bíblia. Sabe, irmãos, e se a Bíblia fala que essa não é a palavra e ponto, acabou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o culto tem que ser centrado, sabe, irmãos, em Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos nos colocar no centro do culto e fazer o culto centrado em nós, sabe, irmãos, e dizer que estamos prestando um culto a Deus, sendo que a gente deixou Jesus Cristo lá do lado de fora. Santo Senhor, aleluia. Né, irmãos, no recitativo aqui, teve acho que foi a Samanta que recitou sobre Jesus Cristo do lado de fora, né, batendo na porta, né? Jesus Cristo do lado de fora, batendo na porta, né, irmãos? O que estava acontecendo ali? A igreja estava caminhando com Deus, e num determinado momento a igreja colocou Jesus Cristo para fora e começou a cultuar a si mesmo.
Sabe, irmãos, e isso que acontece com os fariseus, sabe? Eles deixam Jesus Cristo do lado de fora, né? E vamos fazer o culto aqui. Vamos fazer o culto aqui, o culto é nosso, é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente espera, o quanto nós somos bons, o que nós precisamos fazer, e Jesus Cristo batendo na porta lá fora, querendo entrar. Irmãos, essa é a igreja hoje. Sabe, irmãos, é essa a realidade que Jesus Cristo está colocando aqui. Muitas vezes nós deixamos Jesus Cristo do lado de fora do nosso culto. Irmãos, deixamos Ele do lado de fora. Sabe, as aparências nem não são aquilo que parece, né? E Ele vai dizer: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Né, irmãos? Jesus Cristo falou que os últimos serão os primeiros. Sabe, Jesus Cristo falou para os fariseus: ó, esses aí que vocês chamam de perdidos, esses aí vão entrar no céu primeiro que vocês. Porque vocês estão numa condição que vocês não conseguem se enxergar. Sabe, vocês estão aí na porta, e nem vocês entram e nem deixam os outros entrar. Glória a Deus. Né, irmãos, essa é a condição, e por isso que nós não podemos nos deixar levar pelas aparências. Não, mas não é possível que as pessoas estão indo para o inferno, não é possível que quem não está sabe, irmãos, quem não está na verdade, está caminhando para o inferno. Sabe, irmãos, e o que Jesus Cristo mostra aqui é que as aparências muitas vezes enganam. Eles podem se vestir como crente, eles podem falar como crente, sabe, irmãos, eles podem estar obedecendo um monte de coisa como os crentes, mas se os propósitos não são os propósitos corretos, eles estão caminhando para o inferno. Mas Jesus Cristo está dizendo, quando Ele toca no coração, quando Jesus Cristo toca no coração daquele a quem Ele quer chamar, sabe, irmãos, essa é a condição de não levantar o rosto para o céu, de vergonha, por causa do seu pecado, né, irmãos? Ele não levantava, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, irmãos, essa é a condição. Essa não é a nossa condição em um determinado momento da nossa vida e depois a gente passa. Não, essa é a nossa condição sempre. Sempre essa é a nossa condição. Sempre estamos olhando para a Bíblia, estamos enxergando: oh meu Deus, olha só, o quanto ainda, meu Deus, quanto Deus ainda precisa me mudar. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Sabe, essa é a nossa condição sempre. E quando nós vemos as pessoas dizendo: não, eu já melhorei bastante, e agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu faço aquilo outro, sabe, irmãos, você passou a se tornar um religioso perdido, né? Jesus Cristo vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o ser humano tem dentro de si um ego muito grande. Né, irmãos, o ser humano tem dentro de si um orgulho muito grande. Irmão, dificilmente você vai ver alguém que vai dizer que é um pobre pecador miserável. Né, irmãos? Hoje em dia, se você fala dentro da igreja que você é um pobre pecador miserável, mas que é isso? O que esse irmão está pregando? O que é isso? A gente está congregando aqui, a gente busca Deus, a gente se esforça, faz 30 anos que a gente está na igreja, a gente deixa de curtir as coisas do mundo para estar dentro da igreja para o irmão falar que a gente é um pobre pecador. Você tem revolta hoje em dia, porque eles se acham bons, eles se tornaram religiosos. Irmãos, eles se acham bons, eles se acham capazes, eles se acham merecedores. Não, sabe, o que eles gostam de ouvir é: irmão, Deus vai te dar aquilo que você quer, irmão, Deus vai te dar, porque Deus está vendo que você é isso, que você é aquilo, e receba, irmão. É isso que eles gostam de ouvir. Glória a Deus.
Sabe, irmão, porque eles acham que realmente merecem. Glória a Deus. Né, irmãos? Eles acham que realmente merece, que realmente tem capacidade para alcançar esse tipo de coisa. E o que a Bíblia nos diz é: não tem, não merece. Sabe, tudo é quando nós nos exaltamos, nós somos humilhados, né, irmãos? Mas quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. É nesse momento que Deus tocou o nosso coração. É nesse momento que verdadeiramente o Espírito está nos conduzindo para a vontade de Deus. E para isso a gente não pode olhar a maioria, tá? A gente não pode olhar se as pessoas vão gostar de nós ou não, se nós seremos aceitos ou não, se nós vamos perder os amigos ou não. Sabe, irmãos, para isso nós temos que olhar somente para Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é para isso que Deus nos deixou a sua palavra. Né, irmãos, que se com a palavra dele as coisas já estão do jeito que estão. Né, irmãos, é por isso que nós temos que seguir ela, sabe? E quando nós não seguimos, nós vemos toda sorte de abominações dentro da igreja. Santo Senhor. Né, irmãos, nós vemos as pessoas vendendo bênçãos, vendendo prosperidade, e as pessoas comprando essas coisas. Né, irmãos, porque elas acham que de alguma maneira elas podem fazer alguma coisa para serem merecedoras daquelas coisas. Sabe, quando se elas se humilhassem, elas poderiam receber pela graça. Glória a Deus. Não, mas elas querem pagar. Não, eu quero pagar. Eu quero pagar. Quanto que eu tenho que pagar? Não, no Evangelho você não paga. É pela graça. Você não pode, não tem como você pagar, é impagável pela graça. Você não quer receber pela graça, você pode ter certeza que não é pagando que você vai receber alguma coisa. Santo Senhor. Sabe, então Jesus Cristo está nos demonstrando essa realidade, está nos despertando para essa realidade, sabe, para nós não nos tornarmos religiosos. Facilmente nós nos tornamos religiosos. Facilmente nós começamos a dizer: já sei, isso aí você já pregou. Poxa, mas sempre é a mesma coisa. Poxa, mas a graça de novo. Poxa, mas não dá para falar nada diferente? Será que não dá para dar a casa, o carro de vez em quando? Sabe, irmãos, a verdade não nos satisfaz mais. Sabe, na religiosidade, a verdade não nos satisfaz mais. Nós queremos novidade. Né, irmãos? Nós queremos novidade, nós queremos entretenimento. Né, irmãos? Nós queremos aquilo que afaga o nosso eu, o nosso ego. Né, irmãos? Então, o que Jesus está mostrando saia da religiosidade, seja um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Se alegre na verdade da palavra de Deus, sabe? Não importa quantas vezes ela venha a ser pregada, mas que todas as vezes você possa se alegrar. Glória a Deus. Porque o dia que você não se alegrar é o momento em que você deixou de caminhar na luz e está novamente caminhando nas trevas. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.